Vamos lá, pessoal. Então, quando falamos sobre conselhos, falamos sobre as questões entre o conselho esterilizado, escolhido, nos modos convenientes, que vem a relacionar prestígio ou prioridades acadêmicas, entre esses tipos corporativistas, que não deixam de ser as teorias ou tendências. A Universidade Brasileira, ela atende a maneira acadêmica nessas comunidades, em anexos, que mantém vários princípios de população e pensadores se destacaram. Eu falo que o Platão, ele está em todos os lugares. Tem vários livros dele, como referência, e o próprio Plato, né? Plato que nós falamos. Não Platô. Estou acostumado a falar tanto Platô que estou com dificuldade de falar de Platô. O Platô não deixa de ser prato, né? Que é um campo platô onde você vai chegar e é onde você pode anabolizar e catabolizar. Então Platão está em todos os lugares porque ele tem uma ideia, né? É o senhor das ideias, que muitas vezes nos coloca fatores internos e externos que relacionam a universidade. Quando eu falo de Platão, eu falo de academos. E a vitamina K, não posso deixar de passar ela em questão de que sentido? Ou atravessar nessa universidade administrativa. Os intercâmbios importantes, ou seja, que é a vitamina D, a vitamina A, que vai ser uma luta constante para retoriar sobre a andropausa, a menopausa e as condições básicas e princípios universitários. Então, é difícil associar essas questões importantes entre o associalismo. O associalismo tem alguns livros ligados à psicologia. A partir de 2018, assim, 2020, você pode ver que tem alguns termos ligados ao associalismo. O associalismo é a teoria potencialista que eu mudei, que está associado nas tendências e nas abordagens. Você vai associar uma maneira que convém, que vem estruturar. É uma maneira de resistência cultural ou histórica que possa abranger e ser uma maneira que venha almejar comportas ligadas a possibilidades e essas proteções ligadas ao tradicionalismo, ao conservadorismo e essas proteções possa também ser algo prejudicial para a nossa saúde, que venha vincular soluções e dessoluções equivalentes, benéficas ou maléficas, diante da nossa história curricular dentro da faculdade. Ok? Então, quando falamos sobre a legitimidade, a opinião pública, ela tem um recurso privado. E aonde é um recurso privado, tem um recurso público, e a opinião pública ela tem uma hierarquia muito grande. Essa hierarquia, ela relaciona o quê? Administrações típicas, locais, culturais, aonde há um acervo motor, há uma assessobeia. A assessobeia é a simbionese. A simbionese é o que vem a ser acessível à nossa vida. O que nos destaca hoje? Essa hierarquia, os caminhos sem fronteiras, que é a própria pesquisa. E lembramos daquela música, né, que eu gostava do programa alguns programas, até lembro, né, do rapaz, que acho que ele foi, né, em campos de eleições, mas fala assim: vamos quebrar tudo, vamos quebrar tudo, vamos. Então, vamos quebrar tudo, ou seja, nos coloca uma hierarquia, uma maneira de falar que coloca uma demanda de heróis, malandros. Isso quer dizer quem fez essa composição dessa música. Mas vamos quebrar tudo, nos coloca patamares entre e você exercer a lei que você fez, mas você não a você aplicar a própria lei. É lógico que nos coloca uma ludicidade, não falei que não é luto não, ludicidade, mas que também relaciona um associalismo entre a ludicidade
E a história de gladiadores, estádios, os impérios, grandes impérios que aconteceram, esses elementos que os próprios pensadores, grandes senadores, grandes imperadores, fizeram esse comitê que relaciona hoje o campo espetacular, que é o cenário olímpico. Nos coloca fatores importantes. Para mim foi muito importante esses pensadores e eu voltar no tempo, nesse mundo inteiro, e analisar bem quem está em destaque, quem não estava, e hoje, pelo investimento empresarial, o empreendedorismo, como a China, como outros países, ou seja, nos coloca preocupação e dificuldade de falar, porque o próprio Brasil também se destacou, ou seja, em fatores de riscos relacionados à matéria-prima, em campo de importação e exportação. É lógico que se nós olharmos questão de quebrar, ou seja, cortar, ou seja, fatos que venham a relacionar a participação direta ou indireta nos cunhos internacionais. Convém dizer, a Cruz Vermelha, que eu já cheguei a ligar para lá, liguei para o campo internacional, e a própria senhora que me atendeu perguntou, ué, o senhor não ligou lá para o intercâmbio nacional? O nacional é melhor? No internacional é melhor? Porque já cabe dizer que eles dão mais valor. Parece que nós não temos canais, dispositivos, não estamos acompanhando essa comunidade comum, né? Ou seja, nos coloca fatores que venham relacionar esses campos pré-científicos. Então, os professores, docentes, os campos de publicação, é um prestígio muito grande. É lógico que é o que nos coloca nesse jogo, essa mesa que chama cultura, esses prestígios sociais, coloca o interesse de defesa, ofensivo, e é lógico que onde eu vou defender, eu tenho que ser ofensivo para se defender. Também ser defensivo diante dos próprios ataques que ocorrem. Ou seja, eu quero dizer que o defender é algo ofensivo, que eu estou treinando para ser bem rápido e ser bem ofensivo, porque quando tiver alguém até atacando, eu vou ter a destreza e a capacidade também para atacar, para ver contrapontos, retóricas, oratórias, replicar e os campos analíticos universitários. Embora a minha própria escola, né, lá da Alemanha, Bruxelas e outros, mas veio da própria fundação relacionado à Universidade de Vila Velha, mas eu aprendi a ver contrapontos, principalmente com vários professores desses campos presencialistas, que relacionam um partido laico, leigo, diante deles, mas eles mesmos não frequentam essa própria maneira de dizer, que cabe a dizer, eles mesmos colocam os fatos que são importantes com cautela diante da universidade e os reitores. Embora o próprio reitor, entre ser líder, líderes, os intelectuais, é um senhor ou uma senhora, muitas vezes, que preocupa no campo do empreendedorismo. Cabe dizermos, diante desses bastidores, há um sofrimento muito grande. Muitas vezes chega um professor lá na Universidade de Brasília, pode ser lá de Bruxelas, ou Oxford, casa de bem famosa, tem um momento que nos coloca fatores que venha essa veia histórica de saber ouvir, falar diante dessas gerações de docentes, discentes que estão interagindo, né, a cada dia nessa colaboração, nesse laboratório científico que vai ropugar, né, vai ser um campo lúdico, os meios situativos de acordo com as exigências e essas maneiras epidérmicas constatadas. Então, Oxford, durante décadas ou talvez séculos, eu coloquei aqui um prédio onde funciona, mas dentro do prédio pode ser tendo uma superintendência, há uma diferença no nome. Você pode ver várias faculdades, a diferença vem no nome por quê? Porque houve alunos que fizeram diferença, houve alunos e alunas. A diferença faz saberes. O que é educação? Saberes. Ok? Lógico, Napoleão, o Código Civil e outras reformas, né? Desde últimas consequências que ocorreram. Então, a invenção da universidade é o que? A autonomia. A inventabilidade é a autonomia, é a criatividade.
nas aulas de educação física, qualquer tipo de aula.